tem 3 tipos de ser humano no mundo. O normal, o ordinário, que aprende com seus próprios erros. O inteligente, que observando o erro dos outros não os comete, aprende por observação. E o ignorante, o tolo, o nécio, ou popularmente chamado burro, que não aprende de jeito nenhum. Senador líder Fabiano Contarato. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu confesso que eu fico me perguntando qual é o objetivo dessa proposta de emenda à Constituição. Nós estamos aqui definindo quem vai ser considerado portando substância entorpecente para uso próprio ou traficante? Não. Nós estamos aqui preocupados efetivamente com a saúde pública? Não. Nós estamos aqui preocupados com redução da criminalidade? Também não. Nós temos que entender que no Brasil nós temos 3 formas no processo legislativo. Primeiro é chamado despenalização. O que é isso? Quando nós, legisladores, resolvemos que um tipo penal não seja aplicado ali como um preceito secundário, uma pena. Nós temos um segundo instituto chamado legalização. Quando nós, por lei, determinamos que o determinado ato é lícito. E nós temos uma terceira hipótese, que é descriminalização, quando a gente entende tornar um fato que hoje é criminoso, deixa de ser criminoso. Ora, essa casa aqui, em 2006, com a Lei 11.343, no artigo 28, que é quando configura o tipo penal de porte de substância entorpecente para uso próprio, já aderiu ao Instituto da Despenalização. Hoje, no artigo 28, nós temos como medidas a advertência sobre o efeito dessa substância, prestação de serviço à comunidade, medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo. Eu me preocupo porque se nós estivéssemos efetivamente preocupados de diferenciar o que é traficante, que eu repudio e que tem que ser penalizado e que tem que ser condenado, para aquela pessoa que está fazendo uso de substância entorpecente, aí tudo bem. Mas é preciso que a população brasileira entenda que o que nós estamos fazendo é pela... Veja, a nossa Constituição já foi emendada 132 vezes. É emendar mais uma vez, colocando na Constituição que porte de substância entorpecente para uso próprio é crime. Nós não estamos inovando. Nós não estamos enfrentando o problema de que efetivamente qual é o comportamento que vai ter a adequação típica que para usuário ou traficante. E quando eu vejo os colegas falando que o Supremo está invadindo uma determinação que é nossa, eu repudio essa fala. Então não me venha falar que o Supremo está legislando. Ele está cumprindo o artigo 5º e 35. Volto a repetir. Platão falava que a sabedoria está na repetição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aqui eu também tenho que fazer um recorte sociológico, porque eu fui delegado de polícia por 27 anos e essa PEC não inova em absolutamente nada. Sabe por quê? Nós temos uma população carcerária no Brasil, dados, ela saltou de 58,4% para 68,2% de pessoas pretas, de pessoas pardas. Nós temos aqui fontes que um branco no Brasil, para ser definido como traficante, ele tem que ter 80% de substância a mais do que um negro. É o Estado criminalizando a pobreza. É o Estado criminalizando a cor da pele. Com colegas que eu admiro e respeito. Eu queria que essa casa se debruçasse, mas se debruçasse com serenidade, com equilíbrio, com altivez, debatendo efetivamente quem vai fazer uso de substância entorpecente para uso próprio. Porque eu vou falar como experiência de delegado que fui, que muito orgulho. Sabe o que é que vai definir com essa emenda que foi apresentada pelas circunstâncias fáticas? Que um pobre preto, num local de bolsão de pobreza, vilipendiado nos seus direitos elementares, como falta de saneamento básico, iluminação pública, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, ele for flagrado com um cigarro de maconha, as circunstâncias fáticas ali vai ser a cor da pele e o local do crime.
e que ele vai ser atribuído tráfico de entorpecente. Mas eu não poderia me furtar em dizer que essa PEC, nossa Carta Constitucional, a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que já foi emendada 132 vezes, colocar na Constituição Federal que porte de substância entorpecente para uso próprio é crime, nós não estamos inovando em absolutamente nada. Nós estamos passando para a população uma falsa percepção de que o problema da segurança pública vai ser resolvido. O que nós tínhamos que estar fazendo é cobrar de todos os poderes a efetividade do artigo 144 da Constituição, segurança pública, direito de todos, dever do Estado. A população quer segurança pública. Todos nós temos parentes que teve problema com dependência química. A pergunta que eu faço é, você quer que essa pessoa que tem problema com dependência química seja tratado como criminoso? Você quer efetivamente isso? O nosso querido Marcelo Castro sabe disso, nosso senador Humberto sabe, os médicos sabem disso. O problema muito maior no Brasil está com álcool. O problema muito maior são outras substâncias. Senhor presidente, eu quero começar dizendo a Vossa Excelência que no dia 23 de setembro de 2023, e aos nossos pares, 72% dos brasileiros, numa pesquisa da Datafolha, que aliás eu acho um instituto de pesquisa que eu não tenho muita credibilidade, apontou que são contra a legalização da maconha recreativa. Nós representamos aqui o povo brasileiro. Nós temos a obrigação de acuarmos aqui, já que fomos eleitos pela população brasileira, a vontade da população brasileira. É esquisito, é contra-razoável estarmos aqui representando a população contra um sentimento da população brasileira. Me parece uma questão clara de um paradoxo, né, que se anuncia. O legislador foi sábio no artigo 28, quando determinou no seu parágrafo 2º que para determinar se a droga destina-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, dá a discricionariedade da definição se é ou não porte ou tráfico a quem faz de fato a apreensão, quem está com a mão na massa, e não quem está num gabinete de ar refrigerado fazendo militância política, muitas vezes em função de narrativas representando grupos específicos e minoritários, por mais representativo que seja da sociedade. É importante nós termos uma visão holística, uma visão da necessidade real de quem está lá na linha de frente, representando e defendendo a sociedade brasileira. E nós estamos vendo novamente iluminados que não foram eleitos pela população com todo o respeito que eles merecem, tá? Sem conexão com a sociedade brasileira, decidindo assuntos sérios que alteram profundamente a vida das pessoas. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel sem nenhuma vontade e sem nenhuma disposição de hostilizar quem quer que seja. Se a legislação não foi alterada, é porque a população não quer que ela seja alterada. Existem leis, por exemplo, de 200 anos atrás que estão intactas, incólumes, existindo, vigindo. Não é porque alguém se sentiu incomodado que vai alterar a lei. A lei precisa ter necessariamente a validação do parlamento brasileiro, que representa o povo brasileiro. A divisão, a separação dos poderes é essencial para a sanidade, para a vitalidade da nossa democracia. Dia glorioso para o Brasil, dia glorioso para o parlamento, dia de respeito à Constituição, dia de respeito à separação dos poderes e dia maravilhoso para a sociedade brasileira, porque pela quinta vez, senador Marcelo Castro, o parlamento dirá não, consoante a sociedade brasileira, no que tange a descriminalização, flexibilização, facilitação, ou o raio que o parta que queira usar o nome bonito para dar acesso e fortalecer o que já é hoje o Estado paralelo, que se chama crime organizado. Senhor presidente,
ao fim e ao cabo. Vamos fazer aqui uma questão, porque tem a conversinha fiada, o pessoal vem aqui, dá piti, dá chilique, gritaria, mas é o seguinte, conversinha de racismo, ai, o preto pobre, o pobrezinho. Presidente, não tem ninguém preso por consumir droga no país, já foi definido lá atrás. Não tem, zero, conversa. Porque também na minha cabeça eu me perguntei, presidente, ora bolas, por que você não define gramatura para acabar com isso? Ele me explicou, falou o seguinte, pode ter um traficante com 10 gramas no bolso e pode ter um usuário com 1 quilo. Como é que você vai ver isso? Artigo 28 da lei 11.343. Por quê? Se o cara está com 10 gramas de maconha, senhor presidente, e tá com dinheiro no bolso, com listinha do que vendeu, com balança de precisão, numa boca de fumo, tem antecedentes criminais, é traficante, vai preso. Agora, o cara que tá lá com 50, 60 ou 100 gramas dentro da casa dele fumando, não configura em tráfico. Então tá muito fácil. E o legislador, ao longo desse... Olha só desde quando nós discutimos, senhor presidente. 1990 na Lei 8.072, 2002 na Lei 10.409, 2006 na 11.343, 2008 na 11.254 e agora em 2019 na Lei 13.840. Foi sábio não determinar a quantidade justamente para ver as circunstâncias em qual o pessoal foi pego com droga. Tem 3 tipos de ser humano no mundo. O normal, o ordinário, que aprende com seus próprios erros. O inteligente, que observando o erro dos outros não os comete, aprende por observação. E o ignorante, o tolo, o nécio, ou popularmente chamado burro, que não aprende de jeito nenhum. Sabe por que eu lhe digo isso? Porque o relatório da ONU, de 27 de 6 de 2022, se o senhor ler esse relatório da Organização das Nações Unidas, lá um departamento para droga, diz o seguinte, se o senhor ler tudo lá, todos os países que descriminalizaram, legalizaram, flexibilizaram drogas, experimentaram aumento de consumo, aumento na criminalidade, fortalecimento do crime organizado, aumento de doenças mentais e depressão na população, aumento de suicídio, aumento na miséria na população, aumento de latrocínio, aumento de homicídio, degradação social, degradação na segurança pública e degradação na saúde pública. Nós já temos problemas demais. Nós estamos fazendo o seguinte, injeção de grana, de fortalecimento na veia do crime organizado, que já é um grande problema no nosso país. Nós não podemos aceitar em consonância com o Brasil. E como é que nós vamos fazer isso? Liberar droga, quem vai vender? Traficante. Como é que ele faz isso? Matando gente, traficando, evadindo divisa, usando menores para fazê-lo. Então é inaceitável. E por último, eu quero dizer aqui um caso do Oregon, estado americano, um caso recente, senador Cajuru. O Oregon, em 2020, cometeu a loucura de flexibilizar o uso. E agora, em 2023, voltou atrás. Sabe por quê? Tudo isso que eu li aqui, essas mazelas que a liberação, a flexibilização ocasiona, eles estão experimentando. A população está mais pobre, mais endividada. Ou seja, caos social depois que se liberou o tipo de droga. Por último, eu quero fazer um apelo para os colegas do Partido dos Trabalhadores, que eu me lembro uma carta que o presidente Lula dirigiu-se aos cristãos, e eu estou nesse grupo religioso, dizendo que ele era contrário à questão das drogas, que ele quer oportunidade para os jovens, que os jovens não podem estar escravizados nem usando, nem traficando. Então eu peço aos colegas senadores que tanto aqui quanto dentro do plenário nos ajudem a aprovar o brilhante relatório do senador Efraim Filho, subscrito pelo presidente Rodrigo Pacheco, e muito obrigado pela paciência e tolerância, senhor presidente.